Encontramos-nos em Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos, contemplando aquele que é um belíssimo portal da autoria de Nicolau Nasoni. Em meados do século XVIII, o famoso arquiteto italiano concebe de facto aqui esta peça que se encontra hoje classificada por encomenda do bispo José Fonseca e Évora, o bispo do Porto desse tempo. Aliás, esta quinta para o qual se abre o portal é mesmo designado como a Quinta dos Bispos. E é esta forte ligação desses prelados a este território que está na origem da designação desta freguesia. Sim, porque Santa Cruz do Bispo, na Idade Média e durante muito tempo, era designada como Santa Cruz da Maia ou Santa Cruz de Ribaleça, recordando-nos também que este território é cruzado por esse rio. Mas, a partir do século XVI, esta quinta, que em boa verdade pertencia aos bispos desde o século XIII, mas a partir do século XVI é transformada num espaço de lazer, um local para onde os bispos da cidade do Porto se retiravam para descansar, ou então para aqui conviverem com alguns artistas dentro desse espírito renascentista de mecenas. A quinta, aliás, acabará por ser marcada por diferentes intervenções artísticas de diferentes épocas. E é um espaço belíssimo e de um enorme valor patrimonial. No entanto, desde o início do século XX, ele está transformado num estabelecimento prisional. Mas na origem desta quinta encontra-se uma figura fascinante, uma princesa portuguesa, nascida nos finais do século XII e que vive na primeira metade do século XIII. Uma princesa portuguesa que se tornará rainha de Castela, e à qual fica também associada, segundo a tradição, uma vida em que se vai notabilizar pelos seus atos de assistência, benemerência, de grande intervenção religiosa. E por isso, ser considerada beata. A beata rainha Dona Mafalda. Mas quem foi, afinal, esta princesa, esta rainha? Mafalda é filha do segundo rei de Portugal, Dom Sancho I, logo neta de Afonso Henriques. Aliás, o seu nome é uma clara alusão à sua avó, Mafalda de Saboia, a primeira rainha de Portugal, casada com Afonso Henriques. Mafalda nasce por volta de 1195 e a sua hagiografia, a biografia da Santa, que foi objeto, obviamente, de uma canonização popular, porque, em rigor, ela é ainda apenas beata. O reconhecimento da Igreja e não lhe deu essa última etapa. Mas dizia-vos que a sua hagiografia nos indica que, embora uma bela jovem, ela sempre recusou as propostas que o pai lhe fazia de casamento. Mafalda sentia-se com uma certa vocação religiosa. No entanto, já após a morte do pai, será o seu irmão, o rei Afonso II, que acabará por convencer a casar por volta de 1215 com o rei de Castela, Henrique I. Só que Henrique é ainda uma criança e, alguns meses depois do casamento, acabará mesmo por morrer na sequência de uma brincadeira nas muralhas do castelo. Uma vez mais, a geografia indica-nos que Mafalda regressa a Portugal e que o casamento não se consumara, ou seja, ela regressa virgem, mas destinada, segundo os desejos do irmão, a um novo casamento. Mas, desta vez, ela acabará por se impor
e decide mesmo avançar com essa vocação religiosa que possuía. No entanto, não deixará nunca de usar o título de rainha, Rainha Mafalda. Não porque tenha sido uma rainha portuguesa, mas exatamente porque foi rainha de Castela. E é após o seu regresso a Portugal que ela se vai instalar aqui. Estamos no lugar de Bouças, na cidade de Matosinhos. E porquê neste espaço? Porque o seu pai, o rei Dom Sancho I, lhe deixara em testamento uma série de bens, incluindo o padroado de um mosteiro que existia aqui, o Mosteiro de Bouças. Do mosteiro de Bouças, doado pelo rei Dom Sancho I à sua filha Mafalda, restam ainda alguns vestígios. Este lugar de Bouças, hoje algo esquecido na cidade de Matosinhos, fica, grosso modo, nas traseiras do edifício do Palácio da Justiça. Dizia-vos que desse antiquíssimo mosteiro anterior à nacionalidade, nós podemos contemplar aqui na Quinta do Passal, sugestivo topónimo, alguns vestígios arquitetónicos, arqueológicos dessa estrutura monástica. Aliás, para aqui chegar, descemos pelas sintomáticas ruas de Bouças e do convento. Ora, é em torno desse antigo mosteiro que se vai desenvolvendo um pequeno núcleo urbano que acaba, afinal, por estar na origem daquilo que é, nos dias de hoje, a cidade de Matosinhos, que nasce não junto ao mar, como muita gente pensa, mas aqui, neste vale encaixado, protegido em relação à visão desses perigosos inimigos, piratas, vikings, mouros que, na Idade Média, assolavam aqui estas costas. Pois bem, é este mosteiro que Dona Mafalda recebe em herança e é para junto dele que ela vem viver após o seu regresso de Castela. Um mosteiro que possuía, sob sua administração, um conjunto de outros territórios que, por isso, estão também profundamente ligados a Mafalda. E não foi só Santa Cruz de Ribelessa, há outros. Estamos agora na cidade do Porto, mas precisamente em Ramalde, junto à sua antiga igreja. É uma das freguesias mais recentes da cidade. Foi apenas em novembro de 1895 que, juntamente com Aldoar e Nevogil, passou a integrar o Porto. O pretexto foi a abertura da estrada da circunvalação. Mas se esta, que é a segunda mais extensa freguesia da cidade, é recente na história do Porto, a verdade, no entanto, é que as suas origens são muito antigas. Aliás, já nas inquirições do rei Afonso III de 1258, nos aparece referenciada como uma paróquia, uma freguesia. Era então constituída por vários lugares cujos topónimos permanecem até os dias de hoje. Requesende, Francos, Ramalde. Mas o facto de desaparecer referenciada como uma paróquia em 1258 não significa que tenha sido criado nessa época. Aliás, o próprio Urago, o santo padroeiro da freguesia Salvador de Ramalde, regra geral, claro que há exceções, mas regra geral, este Urago Salvador indicia estamos perante uma freguesia muito antiga. E é certo que mesmo antes de 1258, já nos aparecem algumas referências a alguns dos lugares e a este território. Por exemplo, em 1222, quando Dona Mafalda, numas doações a Aroca, faz referência aqui a Ramalde. Sim, Ramalde e Mafalda. Uma ligação que tinha tido início com essa doação que Dom Sancho I tinha feito à sua filha. Afinal, Ramalde pertencia aos bens da coroa e fez parte desse conjunto de bens, de territórios
que o monarca deixou a Mafalda. Aliás, esta forte ligação de Ramalde a Bolsas este a prolongar durante muitos séculos, porque se é verdade que a freguesia só faz parte da cidade de Porto desde 1895, até aí tinha pertencido às terras, aos julgados e depois ao concelho de Bolsas, o atual concelho de Matosinhos. Regressamos ao concelho de Matosinhos e a não muita distância do antigo lugar de Bolsas, do mosteiro de Bolsas, encontramos um outro dos domínios que pertenceram durante séculos a esse mosteiro. Estamos na freguesia de Guifões, São Martinho de Guifões, e também aqui o Urago, o padroeiro, nos indica que estamos perante uma freguesia, uma paróquia muito antiga. Aliás, a antiguidade da ocupação humana neste território é muito ancestral. Um dos mais importantes castros, um povoado da Idade do Ferro de toda a região, fica aqui, exatamente, no Monte Castelo, o castro de Guifões. Mas as referências medievais a Guifões são muito significativas, envolvendo importantes famílias das origens da nacionalidade, envolvendo os famosos maias e os mendos. Ora, Guifões fazia parte do padroado de Bolsas e por isso era também um dos domínios de Mafalda. Mas continuemos em direção a Santa Cruz de Ribadesça. A divisória entre Guifões e Santa Cruz de Ribadesça, hoje Santa Cruz do Bispo, faz-se em grande medida pelo Rio Lessa. E desde a Idade Média que há um sítio nevrálgico para vencer o rio e ligar uma freguesia à outra. É a Ponte do Carro. Trata-se de uma das mais imponentes e belas estruturas viárias medievais que encontramos nos dias de hoje na área metropolitana do Porto. Uma ponte tipicamente medieval em cavalete, definida por este tabuleiro apontado, suportado por um amplo arco de volta perfeita. Esta tipologia aponta-nos para uma cronologia, para uma época que deverá datar do século XII, século XIII. E estamos a falar de uma ponte que, com efeito, se estabeleceu aqui num local estratégico, como que numa garganta do Lessa, definido aqui por estas abruptas falésias graníticas. E por isso, apesar do Lessa não ser um rio muito largo, aqui ele estreita e por isso desde épocas muito antigas era um sítio escolhido para mais facilmente se vencer o rio. Claro que estas condições provocava também este estreitamento que aqui o caudal, nomeadamente no inverno, passasse com mais força e por isso um sítio também perigoso e por isso também aqui esta necessidade de uma ponte. Uma ponte que serviu uma estrada que durante muito tempo terá sido uma importante via, embora secundária se comparado com outras estradas da época, mas uma via que era muito importante nas ligações entre os arrabaldes do Porto, mais a sul, e Vila do Conde a norte. Uma estrada que sabemos que serviu também para os peregrinos que se dirigiam para Compostela. Mas o que é interessante nesta ponte é que ela, afinal, associada a essa velha estrada, nos liga um conjunto de antigas propriedades
que pertenciam, nos inícios do século XIII, a Dona Mafalda. Afinal, essa estrada passa por Ramalde, cruza a atual Senhora da Hora, que durante muitos séculos, em boa parte, também pertencia a Ramalde, depois chega a Guifões e aqui, na margem direita do Lessa, estende-se já por Santa Cruz do Bispo. Ou seja, uma ponte que servia os domínios de Mafalda. Uma ponte construída, provavelmente, nessa transição do século XII e XIII. Exatamente, quando Mafalda era a dona, a senhora desta região. E por isso é, no mínimo, tentador pensar até que ponto é que essa famosa personagem poderá estar também associada à origem desta ponte. E foi aqui, nas verdejantes margens do rio Lessa, em Santa Cruz de Ribadela, que nesses inícios do século XIII, Mafalda torna-se também na proprietária de uma quinta que fazia parte dos bens do mosteiro de Bolsas. A distância não era grande e, provavelmente, numa deslocação até ao local, Mafalda apercebeu-se das potencialidades férteis, mas também seguramente da beleza deste espaço. E, fruto de aquisições, doações, trocas, ela vai ampliar de um modo muito significativo esta quinta nas margens desta freguesia. Uma quinta que, no entanto, ela acabará por deixar, em 1243, em testamento aos bispos do Porto. Uma quinta que, durante os tempos seguintes, manter-se-á, de facto, como um espaço relevante de produção agrícola, em boa verdade, até hoje. Mas, em meados do século XVI, entre 1552 e 1572, há um bispo muito influenciado pelas ideias renascentistas, Dom Rodrigo Pinheiro, que, apercebendo-se do potencial também enquanto espaço de lazer, de recreio desta quinta, a vai transformar nisso mesmo, num espaço de lazer. E vai nascer então aquela que ficará conhecida como a Quinta dos Bispos, que ao longo dos séculos vai acolher muitos dos bispos que aqui vêm repousar. Mas, particularmente nesses finais do século XVI e do século XVII, a Quinta tem um grande destaque. É mesmo considerada, por um espanhol, como a melhor quinta do seu tipo, a melhor quinta de lazer em toda a Península Ibérica. Mais recentemente, o professor Ferrão Afonso, um dos grandes especialistas da arte renascentista no nosso país, considera mesmo que aqui estará desenvolvido, ainda com Dom Rodrigo Pinheiro, a mais importante propriedade renascentista do norte de Portugal. Mas em séculos posteriores, como por exemplo no século XVIII, são também de destaque as intervenções de Nicolau Nasoni, conferindo também uma importante marca barroca a esta fabulosa propriedade. Apesar dessa dinâmica e crescente embelezamento da quinta ao longo dos séculos XVII e do século XVIII, o século XIX vai marcar o início da decadência desta propriedade. Não só porque é um século profundamente anticlerical e os bens da Igreja, na sequência, por exemplo, da Revolução Liberal e da implantação do novo regime, são fortemente condicionados, mas também porque mesmo a sensibilidade de alguns bispos não é a mesma dos que lhes antecederam. Há, por exemplo, um bispo que já na segunda metade do século XIX manda abater um grande conjunto de castanheiros centenários para se fazer mobília para o paço. Mas a decadência vai ser ainda mais acentuada a partir da implantação da República. Com efeito,
Nessa época, a quinta é expropriada, nacionalizada, entregue ao Ministério da Agricultura. E durante os anos seguintes, a quinta fica muito permeável. É verdade, e alguns filmes antigos até nos registram isso. Torna-se um espaço onde as famílias vêm passear, fazer piqueniques, aproveitar aquilo que o rio Lessa lhes oferece, nomeadamente para passeios em barco, mas ao mesmo tempo vão degradando algumas das antigas estruturas. Desaparecem fontes, estátuas, alamedas que eram recobertas a azulejo são completamente destruídos. De algum modo, tudo isso vai ser travado a partir de 1939, quando a Quinta entra na posse do Ministério da Justiça e é transformado numa colónia penal. E depois acabará por se transformar mesmo num estabelecimento prisional, um dos mais importantes da região norte do país. Mas, independentemente de tudo isso, a memória da presença de Mafalda manteve-se sempre. Por exemplo, em torno daquele que era o palácio, o palacete, que desde os finais do século XVI servia de residência aos bispos. Quando, em 1939, a propriedade se transforma nessa colónia penal, eram os fundos deste antigo palácio que serviam de cárcere. Hoje, e há já muitos anos, aqui se encontram os serviços administrativos e de direção da cadeia. Um palacete que sempre manteve esta designação, Palacete Dona Mafalda, recordando que, afinal, na origem desta belíssima propriedade se encontrava essa antiga princesa de Portugal. Esta é outra curiosa memória de Mafalda na Quinta dos Bispos. Trata-se de uma escultura que foi feita há já muitos anos pelos reclusos do estabelecimento prisional, inspirado numa pagela, numa gravura antiga de Mafalda que é distribuída em Arouca, mosteiro de Arouca, onde nos últimos anos da sua vida a princesa se recolheu, acabou por falecer e hoje é o polo central da devoção à beata Dona Mafalda, mas inspirada nessa gravura, os reclusos, aproveitando o desmantelamento do antigo sistema de aquecimento das águas aqui da prisão, com cilindros, aproveitaram o cobre do revestimento destes e conceberam esta escultura de Mafalda. Enfim, uma curiosa manifestação também de devoção em torno desta princesa portuguesa, desta rainha de Castela, que deixa, no entanto, outras curiosas marcas também lendárias, por exemplo, ligadas à sua morte no mosteiro de Rio Tinto. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.